contar uma linda história, tá bom? Fica aí no seu cantinho para ouvir essa história linda. E depois também vai ter a explicação da atividade. A historinha de hoje fala sobre a Páscoa. Quem aqui sabe a história da Páscoa? Será que vocês sabem? Mas tia Polly vai contar bem direitinho. O versículo de hoje vai ser em João, capítulo 1, e o versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João disse para Jesus que Jesus era o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Foi Jesus que morreu naquela cruz, criança, pelos nossos pecados. Os nossos pecados estão todo perdoado para que a gente venha aceitar Ele. Aquelas crianças, aquelas pessoas que ainda não aceitaram, que venham entender que Ele é o único e suficiente Salvador da vida, das nossas vidas. E a história de hoje fala sobre a Páscoa. Mas para vocês ouvir essa Páscoa, que a Polly vai mostrar uma coisa muito legal e vocês vão gostar muito. Sabe o que é? Olha o que a Polly trouxe para vocês verem. Essa cesta. Mas essa cesta, a tia Polly tem o quê? Parece um ovo de Páscoa. Mas essa cesta não é ovo de Páscoa, viu? Não é ovo de chocolate, como passa na TV, não é? É uma coisa muito especial. Vamos lá ver o que é? Vamos tirar um para ver? Tia Polly tirou o primeiro. O que será que está aqui? Que desenho é esse, tia Polly? Vocês estão vendo? É um coelho. O coelho. As pessoas simbolizam esse coelho como um símbolo da Páscoa. E quando está no dia de Páscoa, a gente lembra o quê? Quando diz assim, hoje é Páscoa, amanhã vai ser Páscoa. Vocês lembram o quê? Vocês lembram logo do coelho, lembram logo de chocolate, de comprar um ovo bem grande, não é? E esse coelho, as pessoas simbolizam ele como o coelho da Páscoa. Às vezes as pessoas, para se divertir, se vestem como coelho, dá coelho de presente. Mas, vamos ver o outro lado. Esse daqui que é outro animal. Que animal é esse que simboliza? Esse animal aqui simboliza o cordeiro, criança. E o cordeiro de Deus, e o cordeiro tem um grande significado. Você sabia que a primeira Páscoa foi lá no Egito? Sim, o povo israelita era escravo do egípcio. E Jesus queria tirar o povo israelita dali. Aí Jesus mandou 10 pragas. Primeiro, quando Jesus mandou as 9 pragas, o faraó não queria libertar o povo. Aí Jesus mandou a 10ª praga. E sabe o que foi a 10ª praga, criança? A 10ª praga foi para matar os primogênitos. Mas Deus livrou o povo de Israel. Sabe o que Deus disse para o povo de Israel? Que pegasse um cordeiro, matasse ele e passasse seu sangue nas portas para que os primogênitos de Israel não morressem. Mas lá no Egito, aquele povo que morava naquele castelo, Faraó, todo o seu povo, os primogênitos morreram tudinho, porque foi a praga que o Senhor Deus ordenou para que Faraó libertasse o povo. E nessa mesma noite o povo foi liberto, eles deixaram de ser escravos do Egito. Foi uma grande bênção, não foi? E foi pelo sangue do cordeiro que o povo, Deus livrou o povo, Deus livrou todo aquele primogênito, nenhum morreu dos primogênitos de Israel. Não foi legal essa história? E também, vamos ver o que tem o segundo. É o que, criança? É um ovo de Páscoa. Esse ovo de Páscoa simboliza o quê? Esse ovo de Páscoa, criança, ele simboliza quando está na Páscoa. Quem é que gosta de comprar ovo de Páscoa? Vai logo nas lojas, né? Fica cheio assim, ó, de ovo de Páscoa, de chocolate. Todo mundo quer ganhar um bem grandão. E quando não ganha, fica triste porque não ganhou. Mas vocês sabiam que Jesus, quando estava na terra, o último dia que não estava na terra, sabe o que ele fez? Ele não comeu ovo de Páscoa. Na sua Páscoa,
ele ceiou com os discípulos. Sabe o que foi que ele comeu? Tcharam! Ele comeu pão e vinho. E ele disse para os discípulos assim: olhe, o vinho simboliza o meu sangue que vai ser derramado na cruz. E o pão simboliza a minha carne quando eu estiver morto. E vocês vão beber o vinho, comer o pão e pensar em mim. Vocês sabiam disso, criança? E hoje em dia, lá na igreja, muita gente, lá na igreja tem o culto de Santa Ceia, que a gente bebe o vinho e come o pão em memória de Jesus, pensando, a gente pensa no sacrifício que Jesus passou. Ele sofreu, criança, e vocês sabem que depois que ele sofreu, ele morreu, mas depois ele ressuscitou. E tudo isso nós pensamos no sacrifício de Jesus, quando nós vimos o pão e o vinho lá na igreja. É pelo seu sacrifício que nós fazemos isso. E vamos ver outro símbolo da Páscoa. Vocês estão vendo que tem dois lados da Páscoa, né? Um lado que é para se divertir e o outro lado que é o verdadeiro, que é o lado de Cristo. Esse daqui, criança. Vocês estão vendo? Tem um menino aqui, uma criancinha, ele está dormindo, descansando. Sabe o que acontece? Quando diz assim, que amanhã é Páscoa, ninguém vai trabalhar. Aí o que acontece? A gente quer ficar em casa descansando, a gente quer sair para passear, a gente quer sair para se divertir, ou outros ficam em casa para descansar e trabalham, olha, nem pensar. E descansa, não é? E esse outro lado, vamos ver o outro lado da Páscoa? É Jesus. E Jesus aqui, ele está orando, criança. E antes de Jesus ele ser crucificado, ele estava com os discípulos orando. E ele orou, criança, ele não dormiu. Os discípulos dormiram, mas ele não dormiu, criança. Ele orou naquela noite que ia ser a sua última noite, que no outro dia ele ia ser crucificado. Ele ia colocar a coroa de espinho nele, ele ia apanhar chicotado. E ele ia passar por uma tristeza muito grande, não é? E Jesus estava pensando nisso e ele estava orando, ele não descansou, ele não foi dormir, ele orou, né? E muita gente pensa em descansar, mas Jesus, ele estava em momento de oração. Então, criança, nós também viemos orar, né? Eu sei que a gente precisa descansar, mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que orar, pedir ao Senhor. Possa ser à noite, possa ser de manhã quando acorda, mas tem os nossos momentos da nossa oração. E Jesus, ele sabia que aquela noite ia ser a sua última noite. E ele orou, ele não descansou, porque o coração dele estava inquieto e triste, porque ele sabia tudo o que ia acontecer, né? E ele ficou orando, e os discípulos foram dormir. Quando Jesus terminou a oração, viram ele dormindo, mas Jesus não. Vamos ver a outra Páscoa. Essa daqui, ó. O que está escrito aqui, nesse símbolo, criança? Feliz Páscoa, vocês estão vendo? Feliz Páscoa. Quando chega na Páscoa, muita gente faz o que, criança? Manda mensagem para amigos, para mãe, para quem for da família ou conhecido ou amigo. Ou se não, liga e fala Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Mas tem gente, criança, que não sabe o significado da Páscoa, não sabe o significado de ser feliz. Às vezes, criança, tem pessoas que é muito triste, chora e às vezes nem quer que o outro seja feliz, mas fala só porque é tradição e é o dia da Páscoa. Vamos ver o outro lado? E foi nesse dia da Páscoa, criança. Então, vocês estão vendo isso aqui? É uma coroa de espinho. E essa coroa de espinho, vocês lembram o que nessa coroa de espinho? O que vocês lembram? Essa coroa de espinho, criança, lembra do sacrifício de Jesus, quando colocaram uma coroa de espinho nele. O espinho, criança, era tão grande que varou o seu cérebro. E ele naquela noite estava muito triste, criança.
Seu sofrimento foi muito, ele sofreu, Jesus sofreu por nós. Todo esse sacrifício, todo esse sofrimento foi por mim, por você, para perdoar os nossos pecados. Todos os nossos pecados foi perdoado. E Jesus continua perdoando, né, criança? Até hoje, quando acontece qualquer coisa, Jesus chega e perdoa todos os nossos pecados. Só basta a gente pedir perdão e não fazer mais. E também, criança, vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz. É tudo aquilo, criança, que não agrada a Deus. O que a gente pensa que não agrada a Deus, que a gente fala, né? O que a gente faz, tudo que não agrada a Deus, que Deus fica triste, tudo isso é pecado. E Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Vamos ver a outra Páscoa. Olha aqui uma menina com um presente lindo, né? No dia da Páscoa a gente sempre quer ganhar um presente, né? Quer ganhar um chocolate, quer ganhar um ovo de Páscoa bem grande, quer ganhar uma caixa de chocolate, seja o presente que for, a gente quer ganhar. Mas Jesus, ele não estava se importando em ganhar nada. Ele simplesmente morreu naquela cruz por mim e por você. Somente porque ele ama a mim e ama você. E foi pelo amor dele que ele sofreu, criança, na cruz para perdoar os nossos pecados. Vamos ver o símbolo da Páscoa? Esse daqui, criança, é o quê? É um menino. Ele está alegre, esse menino? Sorrindo? Não, ele está triste. E aqui, sabe o que é isso aqui que não tem nada dentro dele? Simboliza um vazio. Um vazio, ele está triste e um vazio. Às vezes, criança, na Páscoa nós comemos muito chocolate, né? Ganhamos muitas coisas. Mas às vezes a gente, de tanto comer chocolate, já estamos enjoados. E tem muitos que até ficam mais cheinhos, mas depois vem logo a tristeza. E vocês já sentiram quando vai para festa, para alguma festa, viram que lá, né, na festa tem muita alegria, tem comida, tem refrigerante. Depois que acabar a festa, vocês ficaram tristes? Tem gente que fica triste, sabia? Sabe por quê? Porque aquela alegria que ele sente dentro do seu coração é passageira. Ele não sente a alegria todos os dias ou os momentos da sua vida. Ele não sente, ele só sente tristeza. E a alegria dele é só se tiver festa. Por quê, criança? Porque dentro dele há um vazio que precisa de Jesus, criança. E sabe o que nós devemos fazer? Só basta você querer. Ou a pessoa que não ainda tem Jesus, só basta querer ele dentro do seu coração, aceitar ele no seu coraçãozinho, deixar ele entrar dentro do seu coração, para que a alegria seja verdadeira. E a alegria que Jesus dá, além de ser verdadeira, ela é para sempre. Pode ter momentos difíceis, momentos tristes, mas ele mostra para cada um de nós que está ali pertinho, nos ajudando e nos ajuda em todos os momentos, não é verdade? E esse outro lado, tia Polly, vamos ver o que é? É um túmulo. Um túmulo de antigamente era assim, como se fosse uma caverna. É um túmulo. E Jesus, quando morreu, ele estava nesse túmulo. E sabe o que aconteceu? Umas mulheres foi ver o corpo de Jesus. E quando chegou lá, não tinha ninguém. Por quê? Não tinha o corpo de Jesus. Ninguém, porque o corpo dele não estava mais lá. Mas já era o terceiro dia, no domingo, criança, no domingo de Páscoa, e Jesus ressuscitou. E um anjo chegou lá e disse para aquelas mulheres que Jesus já havia ressuscitado. E aquelas mulheres ficaram felizes e foram anunciar que Jesus já tinha ressuscitado. Vocês estão vendo, criança? Que coisa boa, Jesus ressuscitou no terceiro dia, no domingo de Páscoa. Naquele momento, toda a tristeza daquela Páscoa se tornou alegria. Hoje Jesus está vivo e só Ele pode nos levar a Deus e perdoar os nossos pecados. Mateus capítulo 28,
versículo 6. Essa foi a história de hoje, criança. A história da Páscoa. Nunca se esqueça que essa Páscoa é uma Páscoa que mostra tudo o que aconteceu sobre Jesus, seu sofrimento, seu sacrifício que ele fez por nós, que ele morreu, mas ele ressuscitou, né? E que vocês venham colocar isso na mente de vocês e dizer para a mamãe: ah, mamãe, agora eu sei, mamãe, o que quer dizer Páscoa. Não é só comer ovo de chocolate, é o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Também, criança, eu vou falar de uma coisa muito importante. Vocês gostam de ler? Tem criança que sabe ler, tem criança que ainda está aprendendo as letrinhas, não é? Pronto, é muito importante a leitura na família. Leitura na família é quando a mamãe se junta com o papai e os seus filhos e vai contar uma história ou vai ensinar a ler. Isso é muito importante, e principalmente contar a história para uma criança que não sabe ler, né? Influenciar a leitura, criança. Por quê? Porque quando a criança cresce, isso ajuda ela. A importância na leitura na família é importante para se desenvolver o cognitivo da criança, ajuda na oralidade da criança e também na escrita quando ela começa a ler, não é? E a importância da leitura em família no cotidiano da criança ajuda efetivamente no relacionamento com o pai ou a mãe, com o pai, a mãe e a criança, no relacionamento entre a família. Isso ajuda, né? A criança se sente amada, né? E não se esqueça, então leia uma história para a sua criança. Não deixe de ler. Amém? E a Polly vai explicar a atividade. A atividade é essa daqui. Só é uma folhinha que é esta. Aqui tem várias figuras, vocês estão vendo? E está dizendo que é para pintar o símbolo da Páscoa. Quais são daqui os símbolos da Páscoa? Vocês já ouviram a história que a Polly contou? Vocês lembram? Então vá lá no vídeo, assista de novo, quem não lembra, para saber qual é o símbolo da Páscoa, a verdadeira Páscoa. E embaixo está pedindo para cobrir os pontilhados. Vocês estão vendo vários pontinhos aqui? Tem aqui também, tem. E tem aqui vários pontinhos para cobrir o pontilhado. E depois que terminar de cobrir, fazer um belo colorido, tá bom? A atividade só é essa dessa semana. E também tem essa daqui. Essa daqui é um livrinho que é para a mamãe ou o papai ler. É uma historinha, não é atividade, né? É só para cortar. Aí vocês vão cortar ela assim, do jeito que está aqui, ó. Vocês não vão cortar ela no meio e fazer vários quadrados, não. Se cortar ela no meio, vai perder a folha. Vocês têm que cortar ela assim. Aí aqui a Polly vai mostrar cada folha, folha por folha, como vai ficar, tá vendo? Um livrinho. Tá vendo o desenho daqui? Olha pro desenho e pede para a mamãe ajuda para cortar. Tá vendo aqui? Para ficar igualzinho que a Polly tá mostrando. Porque senão vocês vão pensar que é para cortar vários quadradinhos e vai perder o desenho tudo. Não é? Vocês estão vendo? Eu vou passar folha por folha para que vocês venham ver cada folha como é. Tá bom? E a ordem também, porque tem um número, né? Na folhinha aqui embaixo, tem um número bem pequenininho. A mamãe, quando pegar a folhinha, ela vai ver. Aí vocês podem botar na ordem dos numerais, tá bom? E também eu na ordem daqui do vídeo que a Polly tá mostrando. E essa parte aqui vocês podem colocar o nome de vocês rimando com uma frase. Na história, cada personagem tem um nome rimando com a frase. Aí a mamãe ou o papai vai ter uma ideia do seu nome e rimar com a frase, tá bom? Aí se você não souber, pode colocar só o nome e está tudo bem, tá bom? E a última folha é essa daqui, ó. Estão vendo ela? É diferente, né? E a primeira é essa. Aí depois que cortar, fica um belo livrinho. A história é linda, que a Polly já leu, é legal. Peça para a mamãe ou o papai ler para vocês, tá bom?